Coragem que os fracos precisam. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui o nosso devocional baseado em Abigail, a história de Abigail. O marido dela era tolo, Davi protegia o rebanho do marido dela, Davi tinha um exército com ele, e Davi protegeu o rebanho de Nabal e depois pediu uma ajuda. Olha, dê-nos alguma coisa para comer. Nabal não quis, humilhou Davi. Por conta disso, Davi falou, vou matar todo mundo. Aí Abigail, que era sábia, diz o texto, sensata, foi até ele, chegou lá e desceu do cavalo, se humilhou, ajoelhou, reconheceu o erro do marido, deu presente e com bons argumentos convenceu Davi. Agora, e ela desobedeceu o marido. Ela desobedeceu o marido. Essa é uma questão tão importante. Como lidar com a autoridade quando a autoridade é ruim? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte. É impressionante como que há uma atitude de profundo desrespeito para com a autoridade hoje. Tem a ver, porque a gente olha para a liderança do país. O presidente é um ladrão. A gente vê na TV muitos pastores que ostentam, carrão. Então tudo isso vai gerando uma revolta. Mas isso não pode ser desculpa para a gente rejeitar a boa autoridade e usar isso como desculpa para ser rebelde. É isso que muitas vezes acontece. Muitas e muitas vezes acontece. Então, eu e você precisamos nos lembrar disso. Porque muitas vezes as pessoas elas vão para a igreja extremamente negativas, com várias pedras na mão contra o pastor, contra a liderança da igreja, e não tem um coração correto de submeter, de obedecer. E a Escritura declara, a Escritura diz que nós devemos obedecer os nossos guias na fé. Devemos obedecer à autoridade, devemos obedecer aos nossos pais. Mas muitas pessoas não têm isso, elas partem do pressuposto seguinte. Não, só se você for completamente perfeito, aí eu vou me submeter. Isso não existe, né? Isso não existe. Então elas chegam na igreja, mesmo uma boa igreja, toda igreja tem as suas diferenças. Aí já não tá bom para ele. Ele fica lá só lembrando da igreja, mudou de cidade. Aí veio de lá de uma outra cidade, agora tá nessa igreja aqui. Aqui a música é um pouco diferente, aí não presta para ele, já não presta. Não presta, porque aqui não, a igreja lá tá em pecado, porque lá eles cantam músicas mais modernas. Apesar de, mesmo sendo bíblica, mas eu não gosto desse estilo, é meio meloso, sei lá o quê, enfim. Não tem uma atitude de submissão. Não tem, são completamente rebeldes. Isso é completamente errado. Isso é maligno. Aquele que resiste à autoridade, diz Paulo em Romanos, ele trará condenação sobre si. Então, muita gente é assim. Ou o cara acabou de chegar na igreja ali, mesmo uma boa igreja, ele já consegue ver rapidamente todos os defeitos. E já se vê como o João Batista que vai mudar tudo. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Ele acha que é um profeta, na realidade ele é um fariseu. Ele acha que ele é um homem lúcido, ele é só um rebelde. Porque a rebeldia, ela nunca vem, todo pecado costuma vir vestido, ele nunca vem nu. Eu estou pecando. Ninguém faz isso. Vem com aparência de piedade, com aparência de defesa da verdade, e é nada. É simplesmente um coração que não submete. Então, isso é muito errado. Muito, muito, muito errado. Então, é necessário falar isso. Por outro lado, a história de Abigail é a história de uma mulher que desobedeceu o marido. O marido falou que não ia dar nada, mas ela desobedeceu. Não ia dar nada para Davi. Ela desobedeceu, ela foi lá, por conta própria, seguiu o seu caminho, foi lá e salvou a sua casa. E Davi disse, olha, foi Deus que te trouxe aqui hoje. E parece que a interpretação de Davi do fato está correta. Ela desobedeceu o marido e Davi diz, foi Deus quem trouxe você aqui. Tanto é que Deus, diz o texto, matou Nabal logo em seguida. Olha que coisa. Então, aqui a gente percebe como é necessário então também essa coragem. Essa coragem por parte das mulheres, às vezes a coragem de um irmão para falar respeitosamente com um líder, com alguém da liderança da igreja. É necessário coragem. Essa coragem para enfrentar o mal em qualquer um, até nas autoridades. E principalmente aqui no caso das mulheres, né? Muitas vezes tem lá um homem que ele está sendo uma péssima autoridade. E eu não acredito como alguns dizem, não, ela tem que ficar e aceitar tudo. Não, eu acredito que ela pode desobedecer em certos pontos, como aconteceu aqui. A desobediência dela salvou a família toda.
Salvou toda a família. Então, por exemplo, um marido que está lá e de repente está espancando a criança. Eu acredito na repreensão, mas no espancamento, o cara perdeu o controle e fala palavras horríveis. A mulher pode ou não pode resistir a esse homem? Eu creio que pode. Eu creio que ela deve. Porque como, olha, outro lado da moeda também. Se tem gente, oh meu Deus, toda a Bíblia pode ser distorcida para o mal, assim como até o Satanás, né? Os rebeldes, eles podem pegar essas passagens bíblicas, por exemplo, aqui Abigail, ela desobedeceu corretamente. Ou, por exemplo, Pedro, falaram para Pedro, vocês não podem pregar. E ele disse, importa obedecer a Deus e não aos homens. Ali ele desobedeceu a autoridade. Nós vamos continuar pregando. Eles pegam essas passagens, o rebelde, e usa como desculpa para justificar a rebeldia dele. Isso existe. O outro lado da moeda. O covarde pega aquelas passagens sobre obedecer à autoridade, quem não obedece à autoridade, ele traz condenação sobre si, para justificar sua covardia. Exemplo, durante a pandemia. Como citaram Romanos 13? Aquele que resiste à autoridade traz condenação sobre si. Como citaram esse texto para justificar as ordens de parar o culto? Não, nós pastores estamos obedecendo à autoridade. Então se você estivesse na Alemanha, o governo mandou você matar judeu, você ia obedecer? Você não ia resistir? Então, peraí, está distorcendo o texto de Romanos. Está vendo como Romanos, que é um texto sobre submissão à autoridade, pode ser usado para o mal, para acobertar a covardia, e os textos que falam sobre mulheres como essa aqui que resistiam à autoridade ou desobedeceram à autoridade, também podem ser usados para esconder rebeldia no coração. É por isso que ler o texto bíblico não é apenas uma questão intelectual, como é uma questão de coração, do seu ser. Um coração podre não vai conseguir. Não vai conseguir ler e entender corretamente. Um coração podre, ele vai ler o texto e tirar aquilo que ele quer. Ele vai ouvir a palavra de Deus e escutar o que ele quer. É isso. Então aqui a gente tem sim um caso de uma mulher que ela desobedeceu seu marido e por conta disso ela salvou todo mundo na sua casa. Então é um caso sim que a mulher precisa confrontar o marido amorosamente, mas precisa. Respeitosamente, mas precisa. Há casos que a gente precisa confrontar o governo, pastores. Isso faz parte. Isso faz parte. É claro, se estivermos fazendo isso de maneira incorreta, quem resiste à autoridade traz condenação sobre si. Estaremos trazendo juízo sobre nós, com certeza. Portanto, eu e você precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar de entender a palavra de Deus em sua totalidade, não apenas um versículo isolado, mas toda ela, pegando toda a palavra de Deus e sabendo que nós temos que ter coragem, como aqui Abigail teve. A coragem, então, não é uma virtude apenas masculina. Muitas mulheres, elas se escondem na sua fragilidade para ocultar sua covardia. Não, não pode. Mulheres também são chamadas a serem corajosas. Pega o exemplo de Esther. Mordecai falou, você precisa ir até o rei, fizeram uma lei que vai destruir o nosso povo. E ela disse, eu não posso ir, se eu for sem ser chamada, eu posso morrer. Aí Mordecai disse, você acha que Deus te colocou aí para quê? Se você não ajudar, Deus vai levantar outra pessoa, mas a sua casa vai perecer. Ela criou coragem e foi, ela, mesmo correndo o risco de morrer. Então, Raabe, ela foi corajosa. Ela protegeu os espias. Os espias, né, os judeus, foram para espiar a terra dela. E ela e os homens da cidade dela foram até a casa dela. Ei, aqueles judeus entraram aqui na sua casa. E ela mentiu. Ela disse, não, eles já foram embora. Mentira, eles estavam lá dentro. Mas ao mentir, ela correu risco. Se ela falasse a verdade, ela não correria risco nenhum. Eles simplesmente iriam pegar os espias e matá-los. E ela estaria sossegada. Ao mentir para eles, dentro do seu país, ela correu risco. E por que ela fez isso? Pela fé. Ela mentiu pela fé. Como? Ela acreditava que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro.
E aqueles homens eram enviados de Deus, portanto era dever dela protegê-los. Então ela foi corajosa ao mentir para aqueles homens. Ela foi corajosa, tá vendo? Então a coragem é uma virtude que todos nós devemos ter, as mulheres também. Vamos orar para que Deus nos faça corajosos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, pedimos que a tua mão, o teu cuidado estejam sobre nós, porque o Senhor, como diz a tua palavra, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Enche-nos do teu espírito, Pai, a cada dia, capacite-nos, ó Pai, a fazermos a tua obra, que o Senhor seja conosco, que o teu Espírito Santo, Pai, nos conduza, nos guie e nos ajude, Pai. Nós não queremos negar a nossa fé. Sabemos que somos fracos em nós mesmos, mas confiamos em Ti. Nos enche de coragem e de intrepidez para enfrentar mais um dia, enfrentar todos os nossos desafios. E sabedoria para discernir o que devemos fazer, quando devemos submeter, quando devemos resistir. Que o Senhor possa nos guiar. Ó Espírito Santo, nos instrui a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. É isso aí, gente. Vocês tenham um bom dia. Deus abençoe.